Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Saudações! Eu, Rainer Rodrigues Jadegis, que farei minha audiodescrição. Sou um homem branco, de estatura mediana, estou vestindo uma camisa preta, uso óculos com a haste preta. Estou no meu quarto e ao fundo há um guarda-roupas de madeira. Sou camponês, doutor em educação e atuo na educação pública no estado do Espírito Santo, no Brasil. Neste slide inicial está o título do trabalho: Centro Estadual Integrado de Educação Rural, CIER, de Águia Branca, Espírito Santo, trajetória, território e praxis na educação do campo capixaba. Há também, no lado inferior direito, um círculo com a minha imagem em vídeo, que nos acompanhará durante toda a apresentação do trabalho. No canto inferior esquerdo há um girassol. O girassol é símbolo da educação do campo. Essa flor é guiada pelo sol. E os camponeses também são orientados por ele e pelos ciclos da natureza. O estudo situa a trajetória institucional do CIER de Águia Branca, o território onde está inserido e sua praxis pedagógica, evidenciando como a escola se afirma diante das disputas entre os projetos de campo, o camponês e o do agronegócio. A análise se apoia em documentos oficiais, registros institucionais, dados estatísticos, produções acadêmicas e minhas vivências como ex-servidor e pesquisador que desenvolveu estudos de mestrado e doutorado sobre a instituição. O CIER de Águia Branca está situado em uma propriedade rural de aproximadamente 20 hectares no município de Águia Branca. Esse município está localizado no estado do Espírito Santo, conforme nós podemos ver a marcação em vermelho no mapa, e o estado do Espírito Santo, por sua vez, está localizado na região sudeste do Brasil. A história do CIER de Águia Branca está articulada à trajetória de outros dois CIERs, o de Boa Esperança e o de Vila Pavão, também criados na década de 1980. Os CIERs desenvolvem um trabalho pedagógico que reconhece o campo como território de vida, trabalho e saberes. Os centros promovem uma educação contextualizada e comprometida com as populações do campo. Ao rejeitar a lógica da educação compensatória e adaptativa que historicamente foi imposta às populações rurais, os CIERs propuseram um modo de fazer educação a partir das experiências do campo, dialogando com saberes e práticas locais, mas sem renunciar à construção de um conhecimento crítico e socialmente comprometido. Os centros vêm se consolidando com uma pedagogia própria, caracterizada pela interdisciplinaridade, pela articulação com os princípios da agroecologia, pelo trabalho com os temas geradores e pela valorização das territorialidades camponesas. Quando inscrevi essa discussão no sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, assumi a importância de refletir sobre uma experiência escolar que articula história, cultura e interdisciplinaridade, CIER de Águia Branca. Antes de percorrermos a história institucional desse centro, precisamos considerar o território onde essa escola está inserida. Atualmente, o município de Águia Branca possui aproximadamente 40 comunidades rurais e ocupa uma área de aproximadamente 454 quilômetros quadrados, com uma população de cerca de 9.700 habitantes. A economia do município tem forte base agropecuária. Mais de 30% do produto interno bruto, do PIB, está vinculado à renda proveniente da agropecuária.
e cerca de 43% da população ativa trabalha diretamente com a terra. Há ainda uma rede de 55 associações rurais e 2 assentamentos ligados ao INCRA, com presença significativa de práticas organizativas autônomas e formas de resistência às dinâmicas do agronegócio. Nesse panorama, é evidente que o CIE de Águia Branca está situado em um território marcado por tensões e contradições, mas também por potências. Como argumenta Raesbar, o território não é apenas uma base física, mas uma construção simbólica e política. Ele se faz pelas relações que os sujeitos estabelecem com o espaço, pelo sentido de pertencimento e pelas práticas que se desenvolvem em seu interior. No caso específico do CIR de Águia Branca, sua fundação em 1983 marca o início de uma trajetória vinculada à história social e às dinâmicas do município de Águia Branca. Essa vinculação entre escola, território e práticas sociais se insere no movimento mais amplo da educação do campo, que, como afirma Caldarte, configura-se como um fenômeno social e político constituído por sujeitos coletivos que lutam por um projeto emancipatório, vinculado à realidade concreta do campo brasileiro. No seu primeiro ano de funcionamento, a instituição não ofertava educação básica. Seu reconhecimento se deu inicialmente por meio de um curso de corte e costura. Essa experiência passou a atrair mulheres de diversas comunidades e evidenciou o potencial formativo da escola como espaço de integração social. Foi apenas no ano de 1984 que o CIR de Águia Branca passou a ofertar o antigo primeiro grau, com 2 turmas de quinta série, totalizando 56 estudantes. A partir desse ano, a escola iniciou um processo contínuo de consolidação institucional e ampliação da sua proposta pedagógica. Conforme registrado numa cartilha intitulada CIERS, uma experiência interdisciplinar, em 1989, a escola já havia incorporado o trabalho interdisciplinar como eixo direcionador de sua prática docente. E em 1991, esse movimento foi fortalecido com a inclusão da educação ambiental como dimensão transversal. Segundo informações dessa cartilha, em 1992, a equipe pedagógica passou a organizar o currículo a partir dos temas geradores, que eram trabalhados ao longo dos bimestres e articulados com outros 2 centros. Ao organizar seu currículo em torno desses temas geradores relacionados às dinâmicas do campo, o CIE reafirmou seu compromisso com uma formação contextualizada e socialmente referenciada. Até o ano de 2007, o centro ofertava somente ensino fundamental anos finais, o que exigia que as juventudes buscassem outras instituições para dar continuidade à sua trajetória escolar. Em 2008, a escola iniciou a oferta do ensino médio integrado ao curso técnico de agropecuária, cuja primeira turma se formou em 2010. Desde então, o número de jovens que concluíram essa etapa com qualificação técnica já ultrapassa 280. Os CIERs são um espaço de formação crítica, cuja potência também está expressa na produção acadêmica que o tem como referência. Em 4 décadas de existência, mais de 20 dissertações e teses foram desenvolvidas, tendo o CIERS Capixaba como campo empírico, e o CIER de Águia Branca foi o mais investigado. Além dessas produções, 2 livros comemorativos foram publicados, um por ocasião dos 35 anos, organizado por Irineu Frest e José Pacheco de Jesus, publicado em 2020,
e outro pelos 40 anos de existência dos CIERs, organizado por mim, Rainer Rodrigues Jadegiski, por Alessio Coco de Andrade e por Erineu Forst, publicado em 2023. O CIER de Águia Branca é um espaço de enraizamento territorial e de produção de pertencimento. Como nos recorda Fernandes, a Escola do Campo é uma conquista coletiva, resultado de um processo histórico de lutas por políticas públicas que reconheçam os modos de vida camponeses. Ao longo dos anos, o CIER de Águia Branca tem resistido às políticas de desmonte da educação do campo e às reformas que buscam impor currículos uniformizados e descolados das realidades vividas pelos estudantes. O protagonismo da instituição está justamente em criar brechas e fissuras nas lógicas escolares dominantes, construindo um cotidiano pedagógico baseado no diálogo com os territórios, no fortalecimento da agroecologia e na valorização da cultura camponesa. Nesse sentido, reafirmo a centralidade do CIER de Águia Branca como uma experiência escolar que se situa entre dois projetos de campo. O projeto do agronegócio, que impulsiona a desterritorialização e a negociação dos saberes locais, e o projeto camponês, que se baseia na valorização da agricultura familiar, na agroecologia e nas práticas de solidariedade. Como nos alerta Molina 2015, a educação do campo é prática social e política que emerge do enfrentamento às desigualdades estruturais e busca criar possibilidades de emancipação nos territórios. O CIER de Águia Branca é a expressão concreta desse projeto em construção permanente. No debate em torno de história, cultura e interdisciplinaridade, acredito que o CIER de Águia Branca se apresenta como um exemplo vivo de que é possível fazer da escola um espaço de reconstrução da memória, de fortalecimento das identidades e de produção de conhecimento em diálogo com os diferentes saberes. Seu percurso nos ensina que há, sim, caminhos possíveis e já trilhados para uma educação comprometida com justiça social, com a equidade e com o bem viver dos povos do campo. Ao trazer à tona essa experiência, não pretendo somente registrar a história do CIE. Eu quero, sobretudo, afirmar a necessidade de preservar e fortalecer propostas como a do CIE, que colocam no centro do processo educativo a dignidade dos sujeitos, a valorização dos territórios e a construção coletiva de alternativas ao modelo hegemônico de escola. Em tempos de incertezas e ataques à educação pública, contar e recontar a história do CIER de Águia Branca é também um ato de resistência, de afirmação da memória coletiva e de esperança no futuro de uma educação pública do campo. Muito obrigado pela atenção. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Patrimônio, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.